Boa noite, Juliana. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem? Estamos aí. E as coisas aí, como vão? Aqui tá tudo voltando ao normal, Paulo. Graças a Deus. Tá precisando, né? Porque eu vou falar a você, esse negócio aí já deu, né? Já deu, né, Paulo? Já deu. Esperar a vez, nossa vez agora, né? Que vocês já tiveram a notícia aí que tá algumas não. A área de saúde lá tá voltando, né? Da FAP. Da faculdade? É, a área de saúde, as partes práticas estão voltando a partir de setembro, com todo aquele protocolo, com os EPIs, com tudo, né, que a justiça, né, deu a liminar concedendo. Mas eles vão fazer só estágio ou vai ter aula? Não, aula prática. Só praticamente aula que tem laboratório. Por exemplo, enfermagem, farmácia e medicina veterinária, que exigem laboratório mesmo. Aí tem Mas precisa, né, Paulo? Igual minha irmã forma o ano que vem. Era para ter estágio nesse semestre passado e esse todo. E, tipo assim, ela tá prejudicada, né? precisa, né? Porque não tem outro jeito. Essa área aí não tem outro jeito. A gente estava prevendo isso também agora, né, para setembro, mas ainda não autorizou, não. Ainda estou com fé ainda que Eu acho que vai ser meio difícil autorizar, Paulo, porque é uma situação. E assim, não adianta falar que a gente toma 100% de cuidado, porque não toma. toma não, e a Não, história e mesmo tomando 100% de cuidado, igual o médico, tanto de médico contaminado que tem. ficou doente, né? E eles tomam os devidos cuidados, né? Lá na Unimed, agora nós inteiramos a terceira pessoa com Covid essa semana, só essa semana. Lá, E assim, são pessoas que teve contato com a gente assim, direto. mas você não precisou, mas você não tem sintoma nada não, né? Ficou sem problema. Por enquanto, não. Não, mas Deus vai ajudar, você vai ter, senão Deus perdoe, gente. Ai, também tô crendo nisso, Paulo. Mas assim, as três pessoas que tiveram o almoço com uma, ontem eu tive contato com a outra, semana passada eu também tive contato com duas. Então, assim, é complicado, né? Mas aí o que aconteceu? Teve o sintoma ou adoeceu mesmo? Ficou assintomático? Elas estão com. Não, elas estão gripadas, né? Uma tava até pior um pouquinho, mas assim, em casa, com gripe forte. Mas não perdeu o Mas paladar, não essas passou coisas. disso. Perderam Ah, paladar, deu diarreia. perde o Mas paladar e assim, para aqueles de sentir o cheiro. a maioria tá com sintomas de febre muito, ó, de febre não, de gripe muito forte. Não, eu estava assim até semana passada, mas não perdi, como se diz, eu não perdi gosto, não perdi nada, não. Aí eu não fui no médico, não, porque eu não estou querendo ir em médico aqui, não. Porque aqui É, lá na agora Unimed, lá na Unimed tá difícil, porque é 60 funcionários. é muita gente. Aí assim, você entra, para você entrar para a parte administrativa tem uma porta. Então, assim, não tem como higienizar a porta 24 horas. Não vai ficar Então uma é pessoa complicado. só lá, né, na porta. E assim, é cozinha, café, elevador. A gente tenta descer na escada sem pegar no corrimão, mas assim, a maioria das coisas, impressora, a gente usa a mesma. É, Aí agora a gente tá com um pouquinho de medo, né? Porque é o terceiro caso em menos de uma semana. Então hoje estava todo mundo assim apavorado. Mas infelizmente parar, a gente sem chance de parar, não tem como. não tem não. Aqui o grande problema é que agora que está reabrindo, né? Aqui que está reabrindo a Aham. cidade. Agora que a partir de segunda-feira vai começar a voltar as coisas assim que estava desde março. O pessoal aqui está em pânico já com essa situação. Não tem outro É, jeito. mas tá difícil, tá? Tá muito difícil. Deus que me livre. O ano que não acaba. Eu falei Todo isso mundo para todo sem mundo, a gente não dinheiro. pode falar isso não, gente, mas eu falei que eu quero que esse ano acaba rapidinho, ou então vem essa vacina Mas tá rápida. passando muito rápido, né, Paulo? Ah, não, gente. Primeiro semestre passou assim, até agosto, que demora a passar, a gente tá chegando no final de agosto já. Em agosto. Deixa eu ver. Pelo menos assim, para mim que não parei de trabalhar momento nenhum, tá cada vez apertando mais, quanto mais casos, mais serviço a gente tem. Eu também. Então, assim, para mim agosto praticamente começou ontem, tô apavorada praticamente. Tá.
Gente, eu vou começar aqui. Boa noite, Jefinho. Boa noite, Lívia. Eu vou começar e a gente vai falando, tá bom? Boa noite, Paulo. Bom demais? Beleza. Eu vou compartilhar aqui, a gente vai fazendo aquele esquema lá, igual a gente fez na aula passada lá. Estão vendo normal aí? Estão vendo normal, gente? Fala comigo. Então, gente? Eu tô. Então beleza. Então, isso aí. Olha só. A gente estava conversando na aula passada, a gente deu introdução aos estudos das auditorias, fez uma revisão do que eu precisava que vocês soubessem, e eu coloquei o trabalho avaliativo lá. O que eu fiz? Eu trouxe esse trabalho para cá, para a gente discutir isso aqui, e eu vou falar para vocês o que eu preciso que vocês saibam em relação a isso, né? Em relação à disciplina que a gente está trabalhando, que é auditoria. Olha só. Então, hoje, correção das atividades. Eu passei uma atividade lá que está relacionada ao controle interno, auditoria interna. Trabalho avaliativo, hoje tem outro. Hoje tem outro. Eu vou falar do que eu preciso que vocês saibam. Eu coloquei aqui nesse material, vocês vão ver. E hoje começa os conceitos relacionados à auditoria e no final aqui tem um exercício. Esses conceitos relacionados à auditoria aqui, vocês viram basicamente lá que é a relação entre auditoria interna e auditoria externa. Mas vamos por partes. Olha só. Isso aqui, até agora, só uma pessoa me respondeu se isso aqui é verdade ou se isso aqui é de mentira. Isso aqui está tratando justamente do que a gente está falando, de auditoria independente, que a gente chama de auditoria externa, e de auditoria interna. Essa postagem aqui está falando que esse decreto aqui autoriza o contador, depois das atribuições que lhe competem, fazer a profissão de auditoria externa, sem fazer a prova. Isso aqui é um questionamento. Teve uma pessoa que já me respondeu que isso aqui é isso aqui ou não. Mas não está interessando muito ainda não. Vamos deixar isso aqui. Eu respondi, né? Foi, você respondeu. Isso aqui, gente, é de 1945, esse decreto aqui, ó. A profissão contábil sobre a regularização. Mas vamos deixar isso aqui para depois. Olha só. Aí, o trabalho avaliativo, eu coloquei assim, comentar e analisar de forma prática, com exemplos, os princípios contábeis vigentes na legislação brasileira. Vocês fizeram isso aqui em partes. Aí eu coloquei aqui hoje para vocês verem como é que eu preciso que vocês saibam em relação aos princípios contábeis que a gente vai trabalhar e a auditoria interna e externa, eu quero que vocês tenham em mente que ela trabalha em cima da legalidade, que são os princípios contábeis da nossa legislação aqui, tá bom? Depois, quais são as demonstrações contábeis obrigatórias, ou seja, aquelas que devem ser publicadas para as tributações vigentes no Brasil? Coloquei elas aqui também para vocês verem e se ver se eu estou falando verdade ou se eu estou falando mentira. Aqui é a mesma coisa, o trabalho deve ser apresentado em na próxima aula, deixa isso para lá. Vamos ver isso aqui. Primeira coisa que eu passei para vocês lá é um primeiro trabalho. Vocês falaram assim, não, Paulo, então você dá o passo a passo para a gente, como é que faz. Vocês lembram que vocês me pediram isso? Olha só, eu fiz. Então, a gente tem aqui um estudo de caso de contas a receber de clientes. E a gente está, essa empresa aqui está sendo auditada por um auditor independente. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, um auditor independente, ele não faz parte desta empresa aqui. Então, ele não sabe de nada disso que está escrito aqui. Então, a obrigação desse moço aqui, ó, desse auditor independente, é fornecer as informações para a diretoria dessa empresa aqui em relação a essas informações que estão aqui. Como é que funciona isso? Ele vai ter que pedir informação para pessoas que estão lá dentro para ele emitir os pareceres de tudo que está escrito aqui. Então, eu fiz, igual vocês me pediram, faço, nossa, acho que foi o Jefinho e o Watson que pediu. Não posso, você dá um norte para ver como é que funciona, como é que começa a fazer um trabalho de auditoria. Então, ótimo.
Você vai chegar lá, você vai auditar um controle interno de contas a receber / clientes. Ótimo. Primeira coisa que vocês têm que fazer, antes de eu começar a mostrar para vocês o que eu fiz aqui, vocês têm que ver o organograma da empresa. Vocês estão prestando atenção, gente? Tem que prestar atenção disso direitinho. Você tem que pedir para a pessoa o organograma da empresa, quem que é responsável por essa parte da empresa aqui, ó, e como que você vai emitir a sua opinião, ou seja, o seu parecer em relação a todas essas situações que estão acontecendo aqui dentro. Deu para entender isso até agora? Fala comigo. Então, Hã? Isso, vai pôr no joinha lá, beleza. Olha só, então como é que começa a fazer isso? Quando a gente trabalha com auditoria, a gente chama tudo que a gente faz de papel de trabalho. Papel de trabalho nada mais é um rascunho, que você vai rascunhar o que você achou aqui, ó, de errado e de certo, para depois você fazer um relatório oficial para você apresentar para a diretoria. Então, beleza. Isso aqui vocês tinham que ter lido para vocês acompanharem o que eu escrevi aqui. Eu escrevi mesmo, olha só. Eu chamei esse documento aqui, ó. Olha lá. Falhas de controle interno versus solução. Primeiro, a primeira coisa que está escrita lá no documento. Adquirindo uma rede de computadores. Isso aqui é problema. Aí eu coloquei aqui, ó, a setinha é a solução. As perguntas que vocês devem fazer para o setor. Como que foi feita a aquisição desses computadores? Se os lançamentos contábeis foram feitos pela contabilidade, como que essa rede de computadores aqui, ela foi paga? Olha aqui, ó, forma de pagamento. E o principal para a contabilidade e para a auditoria, se tem nota fiscal. Se não obedecer a esses 3 quesitos aqui, ó, isso aqui não pode ser feito. Por quê? Computador precisa de nota fiscal. Computador é classificado dentro do balanço patrimonial. Os computadores aqui, ó, não podem ser reconhecidos como investimento. Os computadores aqui é material de trabalho porque ele vai solucionar isso aqui dentro. Ó. Contas a receber, conta clientes. Ele vai fazer uma interação entre essas duas coisas aqui que estão acontecendo aqui dentro. Então, primeira parte. Isso aqui vocês têm que perguntar para o responsável para emitir o parecer para a diretoria. Está aqui, ó, primeira coisa. Segunda, eu estou acompanhando, tá aqui, tá, gente? Só para vocês perceberem, tá vendo? Eu estou acompanhando por parágrafo. Eu escrevi a mesma coisa de novo. Não houve treinamento do pessoal do contas a receber. Ótimo. Se não houve o treinamento do pessoal de contas a receber, para que vai fazer esse investimento? Para que vai comprar computador? E para que vai treinar esse pessoal? Aí eu escrevi aqui, ó, falta de interesse organizacional, ou a implantação deve ser feita de forma aleatória. Quem é o responsável pela implantação? Essa pergunta aqui, ó, é chave. Quem que é o responsável pela implantação desse sistema dentro dessa empresa aqui? Por que ele está fazendo isso aqui dentro? Ou seja, algum problema ele está tendo em contas a receber e clientes. Ou ele está tendo superfaturamento, ou ele não está recebendo. O certo é que ele não está recebendo, por isso que ele está mudando tudo que está aqui dentro aqui. Tá ok? Terceiro, o sistema de documentação consiste no material fornecido pela companhia que instalou o sistema. Isso aqui é outro problema. Isso aqui está escrito aqui, ó. Vocês vão ver aqui, uma partezinha está aqui escrito que essa moça aqui, do computador que forneceu essa documentação aqui. Isso aqui para o auditor é fraude, porque como é que você vai comprar computador, como é que você vai fornecer documentação e como é que você vai implantar o sistema? Está errado. Isso aqui cheira fraude ou superfaturamento dessas máquinas aqui, ó, que foi o que aconteceu lá no final desse trabalho que eu fiz. Aí vem aqui a solução. Como as informações contábeis são repassadas para o setor? Ou seja, você está lá dentro dessa empresa aqui, como auditor independente, você vai perguntar para o diretor, que está lá em cima no organograma, como é que foi feita essa aquisição? O senhor está sabendo dessa compra? Como é que comprou? Como é que está comportando esse material aqui dentro? E como que essas informações estão sendo passadas para a contabilidade? Ou seja, dentro do 3, ó,
Dentro do 3, do 2 e do 1, tem uma falha grande aqui, ó, que chama falta de comunicação interna. Eles não têm um controle interno apurado aqui, não tem níveis organizacionais definidos para estar fazendo isso tudo aqui. Isso aqui, tudo vocês vão estar informando para quem contratou a auditoria independente, partindo do pressuposto que aqui em cima tem uma diretoria. E por último, eu coloquei aqui, ó, que tem um problema lá no sistema de entradas e saídas. Olha o que está escrito aqui. Uma parte aqui está falando que são emitidos 6 guias, 6 laudos, 6 não sei o quê. Aí a pergunta, a gente que trabalha com contabilidade, que é da área, aonde que emite 6 guias de nota fiscal? Você já ouviu falar isso? Fala comigo agora. Fala comigo, gente. O que você perguntou? Aonde que tem emissão de 6 vias de nota fiscal? Que eu saiba é 2, né, não? Aqui tem um lugar escrito aqui que é 6. Então tá errado. Eu nunca sei, não. Mas por que 6? Porque tá errado. Porque isso Nota fiscal é só saída e entrada, né? Não, exatamente. Isso tudo aqui, ó, que tá escrito aqui, ó, é fraude. Isso aqui, ó, a gente tem que escrever aqui, ó, porque não dá para escrever isso. Tudo desse parágrafo, daqui até aqui embaixo, isso é fraude. Eles estão tentando enganar a pessoa que é responsável por essa compra desses computadores aqui e que está responsável por essa parte aqui, ó, de contas a receber e clientes. Voltando aqui, ó, olha só. Sistema de entrada e saída. A única coisa que a contabilidade precisa fazer é isso aqui, ó. Como é que deve ser feito? Sistema de entrada e saída de nota fiscal. Existe outra forma de comprovar isso? Fala comigo. Pode falar, gente. Não tem. A gente só tem entrada e saída de nota fiscal que é dado baixa na contabilidade. Não é assim que funciona? Você compra, você dá entrada e dá saída. E vê a veracidade da nota, que a gente chama de nota fiscal eletrônica de serviço. Fala comigo agora se tem dúvida em relação a esse trabalho aqui e se vocês colocariam mais alguma ressalva aqui dentro. Fala comigo. Fala comigo, gente. Mas, cadê vocês, gente? Pra mim, tá tranquilo. Só tô seguindo seu raciocínio aí. Nada Começando mais. a embalar. Pode falar. Não tem nada a falar, não. Isso. Então, aqui, ó, então a gente fez 4 passos para resolver um problema. Isso aqui, gente, vocês acham que a pessoa que está lá na diretoria tem que saber disso? Tem que saber, só que ele não estava sabendo, por isso que ele chamou esse moço aqui, ó, auditor independente. Ele não confia na empresa que ele está administrando, por isso que ele chamou esse auditor independente aqui, ó. E mais uma coisa para completar aqui, ó, no 5, a gente podia falar que falta auditoria interna para resolver esse problema aqui. Então, como vocês me pediram, a primeira forma de resolver esse problema é isso aqui, e mais tarde vocês vão ver, né, vocês vão ver e vão saber como é que faz um relatório de auditoria, que é basicamente isso aqui. Isso aqui é um papel de trabalho de auditoria. São pareceres que vocês vão emitindo em uma situação que está aí. Dúvidas nesse? Fala comigo. Ou posso ir para frente? Não dúvidas. Pode ir para frente. Pelo menos para mim. Então vamos lá. Ficou do jeito que você queria, Watson? O passo a passo, como é que a gente vai proceder? É assim sempre. Então, não, ficou bom, pô. Ficou bom. Beleza. Então, sempre eu vou dar um norte e a gente vai começar a construir o trabalho de auditoria. Por enquanto, sem número. Hoje já vai ter número, daqui a pouquinho. Depois, eu pedi para vocês fazerem lá. Olha só. Eu coloquei essa foto para vocês aqui. Demonstrações contábeis. Obrigatórios, essa lei aqui é a antiga, né? 6.404/76. Então, está falando que tem que ser balanço patrimonial, DRE, DLPA, que é demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, DFC e DVA. Isso aqui é demonstração do valor agregado somente para a companhia aberta. Aqui, acho que vocês não estudaram isso aqui ainda não. Não tem importância. Fluxo de caixa a gente já estudou. Dispensada para a companhia fechada com patrimônio líquido menor que 2 milhões. E aqui, ó, eu coloquei as que não são mais obrigatórias, mas existe. Que uma que chama doar, não é mais obrigatória, doar é demonstração de origem e aplicação de recursos,
DRA, que é agora a nova DRE, que é demonstração do resultado abrangente, incluída nesses dois CPCs aqui, ó, CPC 26, e a DMPL, que é facultativa na lei. Obrigatória no CPC aqui, ó, para as companhias abertas, que tem que fazer essas duas coisas aqui, ó, o DFC e o DVA, que são as demonstrações de mutação do patrimônio líquido. Isso aqui, ó, mais para frente, a gente vai ver a fundo, que é muito importante também, que mostram como que estão comportando as contas que estão lá dentro do patrimônio líquido. Principalmente aonde que está indo a destinação dos lucros. Tá ok? Então, aqui, ó, a gente fecha as demonstrações contábeis que eu pedi para vocês lá. Dúvidas? Fala comigo, eu posso para frente. Ô, Paulo, eu vi um negócio aqui que eu cheguei a notar também, Fala. que negócio, as empresas que publicam aí a DNPL estão dispensadas dessa DLPA, né? Tá. Estão dispensadas da apresentação separada da DLPA. Isso. Esse moço trabalha comigo aqui, ó. Tá, esse aqui tá dispensado. A informação que você falou aí tá certa, enfim, isso mesmo. Ela não precisa publicar ela separado, né? Parece. Não, ou faz uma ou outra. Não precisa fazer as duas. Porque essa demonstração de lucro, prejuízos acumulados está dentro da DMPL aqui. Ó. É isso mesmo, é o que marca aqui, porque ela já está inclusa dentro da DNPL. Certo? Aí não precisa de fazer ela separada. Não precisa. Tá ok? Vamos para frente. Olha só. Eu pedi para vocês pesquisarem os princípios contábeis versus práticas. Vocês não fizeram. O que eu vou pedir para vocês? Para ler esse negócio aqui, ó. Só clicar aqui que entra direto. Vocês vão ver lá quais são os princípios contábeis e como que eles funcionam na prática. Aí eu coloquei aqui, ó, olha para vocês verem que bacana. Aqui numa empresa do terceiro setor, tá vendo? Aí tá aqui, princípio da entidade, separa o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, não se misturam, continuidade, oportunidade, valor original, atualização monetária, competência e prudência. Eu quero que vocês olhem para mim com bastante atenção, prudência e valor original. Por quê? Isso aqui, ó, esses dois, prudência, ó, valor original e prudência, aqui, ó, tá vendo? Ó, variação do custo histórico. Essa variação do custo histórico aqui, ó, é nota fiscal. Isso não pode acontecer variação de nota fiscal de um mesmo produto. Depois que vocês lerem lá, vocês vão ver o que eu estou falando. E a prudência é provisão de valor por estimativa. Ou seja, a gente vai colocar valores. Vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, uma causa trabalhista. A gente precisa provisionar ou auditar o valor total dessa causa trabalhista aqui, ó. Existe a maneira correta de contabilizar isso, que é por parte da empresa e por parte de quem está entrando contra a empresa. É o que eu preciso que vocês saibam como que funciona isso, como que é feito esse lançamento contábil aqui, e depois que passa, no nosso exemplo aqui, a audiência, como é que é feito o estorno e o ajuste desse lançamento dentro desse princípio contábil aqui. É o que eu preciso que vocês saibam. Então, os trabalhos, nós encerramos, os trabalhos avaliativos está aqui. Não precisa fazer mais nada, só ler esse negocinho aqui para mim bonitinho. Tá ok? Vamos lá. Aí a gente vem agora. Conceitos relacionados à auditoria. Eu olhei isso aqui. Isso aqui está resumindo-se basicamente em duas coisas. Auditoria interna e auditoria externa. O que uma faz e o que a outra faz. E quem pode fazer isso perante aos órgãos competentes dentro da nossa profissão. Aí, beleza. Coloquei aqui. Conceitos relacionados à auditoria está aqui. Diferenciar a auditoria interna de auditoria externa, reconhecer o papel da auditoria interna dentro das empresas. Esse aspecto aqui, ó, é tendência no mercado hoje. Há desde as pequenas empresas, como as grandes empresas hoje, estão fazendo a implantação da auditoria interna. Isso aqui, ó, vocês vão ver daqui a pouquinho, que gera um impasse contábil junto com o conselho, porque... Como é que eu vou explicar isso? Deixa eu pensar.
Porque às vezes o conselho acha que essa auditoria interna aqui tem que ser como a externa e não vê isso. O contador não vê assim. Vê como que ele pode fazer a auditoria interna. Quer falar, Juliano? Pode falar, pode interromper. Ô, Paulo, Oi. tem alguma empresa que tem uma auditoria trabalhando assim direto? Tem. Você fala para interno ou externo? Fala comigo. Interno, por exemplo, como funcionário mesmo. Tem um Tem setor. diversas, um monte. A Unimed mesmo Porque tem. assim, não, mas a Unimed é terceirizado, né? Isso. Mas ela tem Aí uma assim, auditoria interna. ela vem durante de 3 em 3 meses, eu acho, de 4 em 4 meses. Só Isso. que a minha pergunta é assim, tem alguma empresa que tem essa auditoria que trabalha diariamente na empresa ou não? Tem empresas que têm um órgão lá dentro destinado, lá no organograma escrito auditoria interna. Tem. É Ah, tipo um tá. departamento, né? Dentro da Isso. empresa mesmo, um departamento separado só para auditoria Só para interna. auditoria interna, exatamente. Ele contrata um Funcionário contador. da empresa mesmo, dentro Isso. da folha salarial, tudo. Exatamente. Isso, Jefinho, é o que está acontecendo hoje no nosso mercado, é isso. Todas as empresas estão trabalhando com auditoria interna, principalmente quando o faturamento é muito alto. Tá bom? E aqui, ó, listar as principais ferramentas tecnológicas utilizadas pela auditoria interna. Isso aqui é básico. Aí a gente volta. Aí eu coloquei lá. Esse desafio aqui, acompanhando lá, igual a gente conversou, está falando que o governo abriu uma licitação para dar dinheiro para essas pessoas aqui. Ó. Quando vocês pegarem isso aqui, gente, o governo, eu não estou falando mal de governo nenhum, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Muito pelo contrário. Mas vocês verem essa palavra aqui, ó, documentação suporte, pode ver que isso aqui é fraude. Todos os auditores trabalhando aqui constataram que essa ação governamental aqui foi fraude. Por se tratar, aí que vem que eu preciso que vocês guardem, por se tratar de auditoria externa e por se tratar de fraude, isso aqui é crime. Então, depois que o auditor constatou que isso aqui é fraude, isso aqui tem que ser feita uma denúncia no Ministério Público. Está vendo como é que funciona a auditoria externa? Constatou que é fraude, é crime. Tem que fazer denúncia no Ministério Público. Não importa quantas instâncias, faça a denúncia. Tá ok? É o que está falando esse desafio aqui. Posso ir para frente? Um joinha aí para mim. Fala, Paulo, só pergunta. em questão entre a auditoria interna e a auditoria externa, a externa ela não aparenta ser um pouco mais eficaz, porque, tipo assim, a pessoa que tem dentro da empresa lá a auditoria interna, tipo assim, no meu parecer, parece que rola muito, tipo assim, conflito de interesse, talvez, não é? Tipo assim, muita coisa que talvez ele podia falar, mas não fala por amizade com um, amizade com o outro, e não fala para a diretoria o que realmente tá tem acontecendo de errado. E ele também trabalha na empresa, né? Então, Sim. talvez... Ele também trabalha na empresa. Aí isso que vocês estão me falando, que é o grande conflito dos conselhos regionais de contabilidade. É para essa auditoria interna ter voz ativa dentro da empresa. Porque na prática a gente sabe que não tem. É o que vocês falaram aí, tem o jogo de interesse na auditoria interna. Vou pegar seu exemplo, tá, Juliana? Por que a Unimed terceiriza a auditoria interna dela? Para evitar esse tipo de coisa. Quando a auditoria interna da Unimed vai aí em Manhuaçu, você pode saber que você não conhece ninguém que está fazendo a auditoria interna dela, porque é uma firma terceirizada e você não tem contato com as pessoas que fazem isso. Ou estou enganado? Fala comigo. Não, aqui quase sempre os mesmos auditores que vêm. Mas contato não tem. Contato com eles? Isso, contato que eu digo é contato profissional de troca de informações sigilosas. Não tem. Não, não tem. Eles vêm, portanto, assim, quando a gente passa até aperto, no dia que eles vêm, aí eles mandam contas. Se faltar R$3 no caixa, aí assim, a gente passa o maior aperto, que isso não pode ir para o relatório que eles fazem. Não, tem que fazer, exatamente. Aí, assim, mas já aconteceu do menino mandar o troco errado para o banco e na hora não conseguir bater o caixa com auditor de jeito nenhum. E ele cobrando e assim, todo mundo passando muito aperto. No final conseguiu resolver. Mas ia para o relatório dele que estava faltando uma quantia do dinheiro no caixa.
Isso. Então, é bem acirrado, assim, essa parte. A palavra é minuciosa. A conferência tem que bater centavo por centavo, porque senão eles não saem de lá. No caso do seu exemplo aí, se não bater, se não tiver essa concordância, eles não saem daí de dentro da Unimed até achar o erro. Porque isso, até achar o erro, não, até achar a diferença, no caso aí desse caixa aí. Porque a Unimed é grande, a Unimed já é considerada grande, né? É um porte muito grande a empresa. Tá beleza? Então, deixa eu ir para frente aqui. Aí, no infográfico lá, mostra o que o Jefinho falou aí agora. A diferença do auditor interno e a diferença do auditor externo. Quando ele é funcionário da empresa, aqui ó, vocês vão ver o grau de dependência e os tipos de auditoria que ele vai fazer. Ó, tá vendo? Aqui, mostra que aqui esse moço aqui tem que fazer tudo. Esse aqui, ele vai vir específico para contábil, tá vendo? Só na parte contábil, principalmente da parte que vai dar dinheiro ou não para a empresa. Então, aqui eu preciso que vocês saibam a diferença básica de auditor interno e auditor externo. Tá vendo? Portanto, quando o auditor vem aqui, ele pega só uma parte. Às vezes, ele vai no financeiro para olhar alguma coisa, mas é geralmente uma parte específica que ele vem olhar, ele não olha tudo de uma vez. Não, ele já sabe, ou então a pessoa da diretoria aí já fez o pedido para o que ele vai fazer aí, que na maioria, 90% das vezes, tem erro. Eu vou falar erro para não ficar falando fraude toda hora. Tem erro no que está sendo enviado para a matriz da Unimed. Aí ele é chamado para achar, esse moço aqui. Tá ok? Então está aqui a diferença que eu preciso que vocês saibam dos dois. A gente mudou lá. Conteúdo, conceitos relacionados à auditoria, eu vou precisar só desses dois aqui. Ó. Eu preciso que você saiba só essas diferenças aqui. Fechou. Conceitos relacionados e objetivos de aprendizagem está lá no livro. Aí falou lá, basicamente, da auditoria interna e da auditoria externa, e falou dos órgãos reguladores. Os exercícios estão ligados aos órgãos reguladores, CVM e Bracon, e o nome das auditorias externas, tem alguns nomes de algumas firmas que vocês vão ver lá. Não preciso que vocês entrem a fundo nisso, não. Só preciso que vocês saibam que a CVM, por exemplo, e Bracon, são órgãos que regulam a profissão da auditoria externa, seguindo as normas dele e os pareceres que vão ser dados para as companhias abertas. Eu preciso de mais que aprofundem em saber o que é CVM, o que tem lá dentro. Não preciso nada disso. O que eu preciso em auditoria é prática. Vocês vão ver aqui. Aí eu coloquei a resposta dos exercícios para vocês aqui, ó. A, E, D, A, A. Isso aqui, ó, é tudo sobre controle interno e sobre os órgãos que tem lá. Não tem dificuldade nenhuma no grau dos exercícios dessa unidade aqui também não, igual da primeira. Aí vamos para frente. Na prática, isso eu coloquei aqui, ó, que é importante. A empresa auditada entende, por vezes, que o parecer de seus auditores internos, isso aqui vai vir com o que o Jefinho falou lá, ó, deve estar atrelado aos interesses da empresa. Claro, se você está trabalhando internamente por uma empresa, você vai poder ser contra com o que o seu diretor falar? Não vai. Sendo de cunho contributivo para o ambiente interno e não contendo dados para que não devem ser levados a conhecimento público. Isso aqui chama-se segredo de auditoria, né? E confiabilidade nos trabalhos também na auditoria interna. Isso aqui é uma parte da empresa lá que é confidencial. Aí está explicando o porquê. Pois acabam por assumir maior custo com honorários, não compartilhar os trabalhos internos com o auditor independente. A guerra dos CRCs de todo o Brasil é esse. O auditor independente aqui, ó, ele não tem confiabilidade no auditor interno. Deu para vocês entenderem o que eu estou querendo falar para vocês? Vamos dizer que uma empresa, a Unimed, vamos pegar a Unimed de novo aí, que está no exemplo. A Unimed pede uma auditoria externa, mesmo tendo uma auditoria interna. Esse parecer desse auditor aqui, ó, não vai interessar em nada para o que o auditor interno da Unimed está fazendo. Ou seja, ele vai pegar o trabalho todo que foi feito e vai fazer de novo. E esse cara que trabalha internamente na auditoria da Unimed interna aqui, ó, não vai valer de nada o trabalho dele para esse moço aqui, ó. Ele vai partir do zero. Tá ok?
é que eu preciso que vocês saibam das diferenças, né, de auditoria interna e de auditoria externa. Aqui também vem falando, ó, do ponto de vista das firmas de auditoria, para que o trabalho de auditor interno seja aceito em substituição à sua averiguação pessoal, é necessário o cumprimento de uma série de fatores estabelecidos pela International Federation of Actions. Isso aqui é um órgão regulador de auditoria interna e externa junto. Está nos Estados Unidos isso aqui. Então, aqui, ó, ele está atribuindo papéis para o auditor interno e atribuindo papéis para o auditor externo. É a grande guerra que a gente tem na contabilidade hoje. Tá ok? Aí, agora, trabalho para nós. Olha só como é que fica legal. Esse aqui também, ó, olha como é que vocês vão ver. Conciliação bancária. O mercado central mantém, todo nome aqui é fictício, tá, gente? Mantém conta corrente no Banco do Brasil em 31 de agosto. Recebeu o extrato do mês com saldo credor de 38.800. No caso aqui são 38.800. Com livre razão, apresentava na conta bancos, conta e movimento um saldo de 24 mil. A empresa mandou fazer uma conciliação. Os dados colhidos para conciliação constataram dos seguintes fatos. Então, está aqui, ó, vocês vão ler isso aqui bonitinho. E após analisar esses fatos, está vendo que aqui está usando a palavra contador. O contador comunicou à administração que o banco, que a administração, que a conta, banco, conta, movimento, teve um saldo de 50. Fato que foi contestado pela auditoria externa. Ou seja, nós vamos ter que confrontar esses saldos com a conciliação bancária desses outros saldos aqui. Ó. O que a gente vai fazer aqui? Débito e crédito. Tarefa: demonstrar todos os fatos ocorridos através de razonete, apurando o saldo final das contas. Não precisa necessariamente, se vocês não tiverem, tipo assim, não quiser fazer razonete, se quiser fazer, eu não faço razonete não, eu faço conta a conta. Aí vai a critério de vocês. Deu para entender esse trabalho aqui? Fala comigo. Fala comigo, gente. Deu sim. Beleza. Olha só. Deixa eu passar aqui. É isso para hoje. Deixa eu interromper para a gente conversar. Ô, Paulo, então Aí, a gente só vai fala fazer comigo. as demonstrações lá, né? A Como é gente que é? só vai comparar uma conta com a outra para ver se está batendo, é isso? Isso. Se o saldo apresentado pelo contador é o mesmo saldo apresentado pelo banco. Se for, ótimo. Se não for, a gente vai fazer o conserto e mostrar isso aqui. Tá ok? Uhum. Certinho, gente? Por isso, por hoje é só. Aí Tem como você só mandar aquela partezinha do trabalho lá no grupo pra gente, para ficar mais fácil? Como é que é? Fala de novo. Tem como você mandar só aquela parte do trabalho lá no grupo, separado? Esse material aqui? Do trabalho. Você fala o que eu passei Essa atrás última aqui. página que você passou do trabalho, das conciliações que a gente vai ter que fazer. Não, eu vou passar tudo. Eu vou botar esses slides aqui todos no grupo e lá no portal. Só terminar aqui, eu vou pôr toda a aula minha, Juliana, vai ser assim. Eu vou trazer a tarefa, vou colocar o material e vou disponibilizar para vocês aqui no grupo e lá no AFA. Sempre vocês vão ter material para trabalhar. Falta de material não vai ter. Porque eu falo que às vezes eu não vou estar em casa, então para mim eu só vejo lá e consigo fazer o trabalho, eu não preciso entrar no AVA. Sem problema nenhum. Até a gente terminando aqui, eu já mando isso para vocês. Beleza, então. Ok? Gente, obrigado. Então, boa noite para vocês aí. Qualquer coisa que precisar, em relação à aula também, qualquer opinião, vocês vão falando, a gente vai melhorando e vai caminhando junto. Mas toda aula eu vou trazer uma prática para vocês. Toda. Não adianta só ler, não. Vocês vão ter que fazer na massa mesmo e como é que funciona isso na prática. Tá ok? Fique com Deus aí. Um abração para vocês. Até quinta que vem. Abraço. Valeu, Paulo. Boa noite. Valeu, obrigado. Valeu. Boa noite. Obrigado, gente. Com Deus.